Olá, meninos! Bom dia a todos. Eu espero que todos estejam bem. A tia está com saudade de todos. Na última aula, a tia passou um vídeo falando do continente da África. Primeiro, nós localizamos o continente da África, referente ao primeiro vídeo. Aí, no segundo vídeo, você viu como é a regionalização da África, como é feita essa regionalização. Lembrar vocês um pouquinho sobre a posição geográfica da África. Nós lembramos que o continente da África possui terra nos 4 hemisférios. Ele é cortado por 3 paralelos, que é a linha do Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, além do meridiano de Greenwich. O continente africano se encontra, por isso que nós falamos que o continente africano possui terra nos 4 hemisférios. Ele é cortado pelos 3 paralelos, linha do Equador, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, além do meridiano de Greenwich. Quando nós falamos que o continente africano, ele possui terra nos 4 hemisférios, nos 4 hemisférios que eu acabei de falar, a localização desses 4 hemisférios, onde possui suas terras. Tem um dos maiores desertos do mundo, que é o deserto do Saara. A imensa extensão, as contradições e a diversidade são marca deste continente. A pobreza de sua população convive ao lado de jazidas de petróleo, a exploração de ouro e de diamante. E um exemplo disso, que eu também já falei para vocês, sobre o filme Diamante de Sangue, que nós já falamos sobre ele em sala de aula, em outras oportunidades que nós tivemos. O Diamante de Sangue, que foi rodado no continente africano, é um exemplo que nós podemos citar quando fala de diamante de sangue. Cultos religiosos, inúmeras expressões artísticas, festas típicas, centenas de idiomas e dialetos falados entre os povos e tribos, e altera o período de guerras e paz. A fome ameaça esse continente. Então, se nós for vermos, tem, além desse continente ser rico em jazidas de ouro, diamante e petróleo, nós vimos que esse continente é rico nesses minérios, mas também ele é arrasado pelas guerras, pela fome e a falta também de água potável que há nesse continente, que não tem nesse continente. Vocês em casa, vocês aprofundem, lê o capítulo, porque a tia faz explicar o capítulo na forma de slide, mas geralmente você sabe que a gente só faz um pequeno resumo no slide. Então, é interessante em casa vocês lerem um capítulo, para vocês se aprofundarem. Ó, de acordo com o mapa da página seguinte, a África é cortada horizontalmente pela linha do Equador, verticalmente pelo meridiano de Greenwich, que é esse mapa aqui da página 124 do livro de vocês. Nós vimos também que nós vamos falar sobre um pouquinho sobre o relevo e a hidrografia. Nós vimos que o relevo é a hidrografia dessa região. O relevo é de planícies e planaltos e montanhas. Nós também temos a vegetação de savana,
A hidrografia, nós temos um dos maiores, o segundo rio maior do mundo, que é o Rio Nilo. Quando nós falamos em relevo, a predominância de planaltos, de estrutura geológica antiga, com altitude inferiores a 1.500 metros, agentes erosivos decorrentes de milhares de anos. Então, o continente africano é um continente de relevo, de formação antiga. Se você for comparar o nosso país, o Brasil, América Latina, também nós temos um relevo de formação antiga. Ao examinarmos o mapa a seguir, veremos que temos no extremo norte, como o extremo sul da África, existe área de planaltos destacando-se duas cadeias montanhosas de formação geológica mais recente. Então, além do planalto de formação antiga, nós temos duas cadeias de montanhas de eras geológicas mais recente, que você pode observar aí na página 124, nesse mapa que apresenta para vocês. As cordilheiras conhecidas como cadeias Atlas ao sul, cadeia do Cabo, essas montanhas de formação recente se destacam essas duas formações de montanhas. Fato que indica grande atividade geológica na região. Essas formações geológicas recentes, nós observamos na movimentação dessas placas tectônicas, que nós sabemos que a formação do relevo se dá, além da modelagem externa, nós vimos que também temos a modelagem de formação interna, que é os movimentos das placas tectônicas, que nós já falamos do movimento divergente e do movimento convergente. Temos os recifes de vale, nós podemos encontrar no continente africano. Nós vamos também falar do clima e a vegetação. O clima é semiárido, quente e clima tropical, um pouco parecido com o clima do nosso país. A vegetação, floresta equatorial, e as savanas, que nós podemos encontrar nesse continente. A gente vai falar um pouquinho mais no slide para vocês, aprofundar mais o nosso conhecimento sobre o conteúdo. E fiquem atentos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a tia ou questionar alguma questão da atividade. Se não souber responder, perguntem. Porque a tia está aqui para responder a vocês, tá bom? Então vamos lá. Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, falando sobre o continente da África, uma área de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. A sua localização entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Havia falado para vocês, cortado também pela linha do Equador e o meridiano de Greenwich. A sua posição geográfica é atravessada por esses três grandes paralelos, linha do Equador e o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, além do meridiano de Greenwich. Vamos falar um pouquinho do espaço natural desse continente, que tem uma grande diversidade econômica, religiosa, cultural, ética e natural. Possui terras em todos os hemisférios. Se você observar aí na zona tropical, que lembrando, pessoal, nós temos a zona polar, a zona intertropical, a zona tropical. O continente está localizado, a maior parte dele, na zona tropical, a parte mais quente do nosso
planeta. Predomínio de planaltos antigos, que eu havia falado para vocês antes, aí o relevo, né? Planaltos antigo, que tem a estrutura geológica antiga, as maiores jazidas de minerais metálicas do planeta se encontra nesse continente. Quando nós falamos de ouro, petróleo, diamantes, se encontra nessa área desse continente, que abrange 30 milhões de quilômetros quadrados, o continente africano. A maior jazida de minérios metálicos do planeta, esse Vale do Rift. Nele se encontra as maiores altitudes do continente, bem como alguns maciços vulcânicos. Rios Nilo, dos maiores rios, se encontram nesse continente, o Rio Nilo e o Congo. Já havia falado para vocês que o Rio Nilo é o segundo maior do mundo. O nosso espaço natural aí, o nosso planisfério aí, que vocês observem, que é cortado pela linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Esse continente, o espaço natural, mostrando o mapa da África, nesse espaço natural. A nossa hidrografia, o Rio Nilo, um dos mais extensos, pessoal. Ele é o segundo, porque o maior é o Rio Amazonas. E o segundo rio é o Rio Nilo. O rio de grande importância histórica, desemboca no mar Mediterrâneo. A sua foz é um imenso delta de grande aproveitamento para a atividade agrícola. Se você for observar aí, quem já leu a Bíblia, você pode observar que tem algumas passagens que falam do Rio Nilo. Outros rios importantes do continente são o Níger, o Congo, Zambeze e o Orange. Outros rios importantes dessa região. A bacia do Rio Congo desenvolve uma intensa atividade de mineração, destacando-se o cobre, o petróleo, o manganês, o diamante e o cobalto. Os rios e os lagos africanos têm grande importância para a população no fornecimento de energia elétrica, na irrigação e como via de locomoção, que também serve para a via de transporte dessa população. A bacia do Rio Congo. A África que apresenta um dos maiores conjuntos de lagos do mundo. O clima e a vegetação predominantemente quente, e o que predomina é a floresta equatorial e as savanas. O que abrange as maiores extensões são o equatorial, o tropical, o deserto e o semiárido. Esses são os climas que predominam nessa região. Equatorial, tropical, o desértico e o semiárido. Então, se você for observar, é muito parecido com os climas do Brasil, que o continente africano apresenta. Essas formações vegetais cobrem aproximadamente 40% do território africano. Então, se você observar esse slide aí, está mostrando o clima, os maiores climas que abrangem nesse território, equatorial, tropical, desértico e semiárido. E a vegetação abrange aproximadamente 40% do território africano. Qual é essa vegetação? A floresta equatorial e as savanas, a maior parte do território africano. Além desses climas principais, nós temos outros tipos de clima, que mostram aí no mapa para vocês, a legenda aí, outros tipos de clima que predominante também desse território africano. Pouca área abrange o frio de altitude, que você observa isso, essa manchinha marrom, que pouca área se encontra esse clima frio nesse continente. A maior parte do continente é o tropical e o desértico, que é a maior parte que abrange no continente, são esses dois tipos de clima, se vocês observarem aí no mapa. Dois grandes desertos, o deserto do Saara, ao norte, o maior do mundo, o deserto do Saara, com 9 milhões de quilômetros quadrados. Carrarai, a área ocupada pelos desertos
vem se ampliando. Isso porque, em vez de se manter a vegetação ou mesmo promover o plantio de árvores nas regiões que os margeiam, que seria a maneira indicada de contornar esse avanço, ocorre intensos desmatamentos. Então, você pode observar que esses desertos só têm a tendência de aumentar essa área de deserto. Carraraire, no sudoeste, com 600.000 km². Aí tem a vegetação da savana africana. As áreas desérticas, além de escassas, são bastante regulares. Vegetação predominante inexistente. O clima deserto marcado por grandes oscilações de temperaturas. Enquanto durante o dia o forte calor faz com que a temperatura atinja quase 50 graus Celsius. À noite a temperatura cai bruscamente, chegando a menos de 15 graus Celsius. Então você observe que durante o dia, aquele calor insuportável, a temperatura que pode atingir até 50 graus Celsius, e durante a noite essa temperatura cai bruscamente. O clima mediterrâneo, as margens do Mediterrâneo, em um trecho do sul do continente, suas temperaturas médias situam-se em 15 graus Celsius a 20 graus Celsius. A vegetação corresponde ao Magui e ao Garigue. São encontradas em alguns trechos da floresta de pinheiros e carvalhos. Essas áreas se prestam ao cultivo de videiras, da oliveira e de diversos frutas e cereais. Meus amores, vocês prestem atenção no slide, depois vocês voltam no livro de vocês, marque no livro quando referente às vegetações, referente à hidrografia, à localização geográfica, marque no livro direitinho para vocês responderem da atividade do livro de vocês. Então, marca essas coisas que a gente tem comentado, a gente tem falado em vídeo, tenho colocado vídeo para vocês, tenho colocado no slide para vocês, e vocês marquem no livro de vocês. E na próxima aula nós vamos falar sobre os fatores que prejudicam o desenvolvimento do continente africano. Nós vamos falar da pobreza, da fome, dos conflitos armados e algumas doenças que se encontram nesse continente e a exclusão social. Então, até amanhã e um cheiro a todos.